Bom, boa tarde a todos que estão aqui. Acredito que muitos de vocês já estão desde manhã. Bem, eu vou apresentar um recorte da minha dissertação, que foi defendida agora, em fevereiro, em orientação da professora Maria das Graças Dias Pereira, da PUC-Rio, com orientação da professora Vilma Favorito. Bem, na minha dissertação, eu fiz a geração de dados com entrevista e pesquisa, como vocês viram que a professora Celeste falou agora há pouco, da tese da professora Aline, e eu entrevistei alunos surdos e intérpretes de Libras. E aí, acho que cabe recortar, né, um pouco dessa minha pesquisa para falar o foco aqui dos alunos surdos. Como que eles vão narrando esses conflitos. Algo que foi, no início, bem difícil para que eu conseguisse conceber, conseguir concatenar os estudos de narrativa, os estudos de conflito e observar isso no momento em que essas pessoas estão ali de frente comigo ou junto com o intérprete e elas vão narrando esses conflitos. Existe uma série de categorias específicas que nós vamos observar aqui, mas, antes disso, eu queria focar mesmo sobre esse momento contemporâneo, né, a partir dessa perspectiva da linguística aplicada. Ok? Bom, eu sou um pouco inquieto, então eu gosto de ficar mais perto aqui, acho que vai dar para eu ler por aqui. Bom, pode ser. Obrigado. Bom, eu acho que é oportuno que a gente retome, e é muito feliz que a comissão organizadora desse evento trouxe essa citação de uma grande pensadora na educação de surdos, a professora Adriana Toma, que se foi, mas deixou um legado para a gente. Quem somos nós e quem são os outros? Esta tem sido a pauta de várias investigações interessadas em entender como a alteridade é produzida, inventada, narrada e consumida. Que linguagens são utilizadas na produção da alteridade? Como ela opera na inclusão e na exclusão das diferenças? O outro negro, homossexual, muçulmano, umbandista, estrangeiro, deficiente, participa desse circuito da cultura. Mas quem representa e como ele é representado? Com que linguagens as representações são produzidas? E essas e outras questões aparecem no cenário de hoje, numa tentativa de responder à complexidade das relações sociais resultantes do projeto da modernidade, que eu vou estar apresentando um pouquinho para vocês hoje, esse momento, e trazendo essa conexão do que a professora Kelma apresentou, e eu vou retratar pontos em comum dessa citação, quem são o outro, o eu, como essas narrativas elas são produzidas a partir do que eu entendo da minha identidade e das minhas diversas identidades nesse momento atual que nós vivemos. E aí eu estou trazendo essa questão. Que mundo é esse? Bom, para entender que mundo é esse, eu retomo aos estudos desse professor sociolinguista indiano, Kumaravadi-Velo, que vai retratar a linguística aplicada a partir dessa perspectiva, dessa transição da era da globalização. Ele próprio vai definindo a globalização como que a globalização vai retratar, vai influenciar os estudos linguísticos e como que esse mundo hoje vai nós vamos reviver e nos reconfigurarmos a partir desse momento em que nós não temos mais uma distância espacial ou local, nós não temos mais essas fronteiras em que nos distanciam uns dos outros, e como que esses processos da globalização vão influenciando nos nossos discursos. A professora Branca Falabella Fabrício, aqui da FRJ,
ela vem apresentando esse momento contemporâneo. Vale a pena a gente entender que multiplicidade de fenômenos são esses. A transnacionalização das dimensões políticas e econômicas, uma sociedade de excesso, com sobrecarga de informações, com uma mídia pela hiperindividualização, a compreensão desse espaço e do tempo com uma alta velocidade de circulações desses discursos e de imagens, essa mega estimulação visual, cognitiva, regimes de atenção, de concentração, a mistiçagem de discursos e assim por diante. Nós, pode voltar um pouquinho, por favor? Nós entendemos na linguística aplicada que a linguagem ela é uma prática social, não é neutra, ela envolve escolhas ideológicas, políticas, ela é atravessada por relações de poder e por altos sistemas semióticos. E aí, essa contextualização eu venho trazer para vocês, que somos também da área de educação, e pensar como todos esses fenômenos vão influenciar no chão da sala de aula. Essa metáfora do professor Rod Stewart, quando ele esteve na PUC-Rio, em 2011, ele vem retratando sobre a perspectiva dos estudos da etnometodologia, que a análise da conversa vem estudar a partir da sociolinguística, da sociologia, da antropologia, mas como que nós, pesquisadores, muitas vezes estamos dentro dessa roda gigante, que horas nós estamos do alto olhando essa interação, ou horas nós estamos embaixo olhando essa interação. E aí ele convida nós, pesquisadores, a sairmos da roda e irmos participar dessa interação no parque. Ok. Os meus caminhos vão sendo influenciados por essas perspectivas teóricas, não da análise crítica do discurso, que vai observar textos e ideologias, mas pela sociolinguística interacional, junto com Basington, Goffman, etc. e tal. Mas para nós, sociolinguísticos, é muito interessante observarmos pistas em que, nesse momento de interação, a gente tem pistas linguísticas, paralinguísticas, essas prosódias. Hoje mesmo nós temos o professor Nelson Pimenta, que acho que está defendendo, ou já defendeu, sobre a prosódia em Libras, algo muito inédito, em que vai certamente nos possibilitar entender mais sobre a perspectiva da prosódia dentro da língua de sinais. Ok. Pode passar. E daí, na minha dissertação, nós fizemos uma retrospectiva narrando, assim como a professora Celeste, que fez um recorte bem mais histórico, eu venho nesse momento contemporâneo e retratando dessa macrosociologia dentro da educação de surdos. Como que há essa descoberta e essas narrativas de mães, de pais ou de crianças que têm pais e mães surdos vão relatando dentro dessas pesquisas. Nesse momento, na minha dissertação, eu faço uma revisão de literatura a partir dessa perspectiva. E também retomando aos estudos da perspectiva bilíngue, com todos esses teóricos que nós estamos observando aqui, que desde a década de 1990 vem pesquisando a educação de surdos, essas lutas desses movimentos surdos e também algo muito importante para a comunidade surda, que são as as regulamentações sobre coisas que eles conseguiram reivindicar e conseguiram reconhecimento, algo que no Brasil a gente tem, mas que nos Estados Unidos não há muitas dessas regulamentações, mas que os surdos brasileiros conseguiram. E também as contribuições dos estudos surdos, ok? Bom, para amparar a minha pesquisa, eu retomo novamente aos estudos da linguística aplicada em disciplinar, porque nós queremos observar as vozes do Sul, ou seja, observar como as pessoas que estão na interação vão reforçar os seus discursos a partir de visões alternativas, pós-modernas, pós-coloniais, pós-estruturalistas, antirracistas, feministas, queer, ou seja, todas essas histórias que vão retratar esses entre-lugares onde nós estamos na nossa vida social, onde esse mundo de conflitos vai tratando sobre essas agendas que todos nós vamos
relatando a partir das nossas narrativas, como a professora Celeste e a professora Aline apresentaram na pesquisa delas. Ok? E daí, o recorte teórico para a minha pesquisa vai perpassar aqui sobre os estudos do conflito, as línguas em contato com o conflito, prescritivismo na linguagem, multilinguismo, práticas transidiomáticas e esses mecanismos de análise. Para eu estudar um pouco sobre o conflito, eu tive que fazer uma pesquisa bem ampla em algumas áreas de estudos científicos, como na psicologia ou nos estudos de sociologia, antropologia, mas eu me amparei nos estudos de sociologia, a partir da definição que o Giddens e Stone vão retratar sobre essa definição do conflito. O que para eles é o conflito, né? O conflito é um processo de lutas entre grupos sociais que envolve tensões, muitas vezes discórdia e choques de interesses entre esses grupos. Numa perspectiva macro, ou seja, bem maior, esse conflito, numa lente, ela tem um olhar dos fatos históricos. Por exemplo, quando acontecem as expansões marítimas e territoriais, e assim outros povos vão indo para outros lugares, e esses conflitos vão se intensificando em guerras, em colonizações e explorações desses povos. Mas os teóricos também vão falar que, numa ordem micro, ou seja, nessa interação, é observado como essas pessoas estão em contato umas com as outras e como isso vai influenciar nessas intermediações de conflitos. O Montanari, que é um sócio semiótico italiano, ele vai estudando o conflito e pensando que o conflito ele tem a ver com essa relação e interação entre esses sujeitos. Pode ser que eles estejam em conflitos entre eles mesmos ou em coletivos. Mas que muitos desses conflitos, com a observação dele há uma necessidade de reconhecimento daquela determinada comunidade, por exemplo. Ok? Os estudos linguísticos vão estudar o conflict talk, que é a fala de conflito, a partir do sociólogo Grishaw, Grimsaw, que vai pesquisar, a partir desse momento da era da globalização, como que o conflito social e a violência elas vão se intensificando nos Estados Unidos. Ele vai fazendo essa pesquisa e depois ele parte numa outra fase da vida de pesquisa dele para observar os conflitos na fala e na interação. Por exemplo, nesse handbook dele, ele vai observar e trazer alguns desses teóricos, observando os conflitos entre as crianças, por exemplo. Quando uma criança estrangeira vai estar ali nos Estados Unidos, uma classe dita inclusiva, e elas começam a brigar entre elas. Muitas vezes, brincadeiras são encadeadas em conflito. Ou, por exemplo, também um outro artigo que tem nesse livro dele, vai observando quando casais estão ali juntos e num jantar, no momento que eles estão em separação, e eles começam a brigar entre eles, né? Então, essas gravações vão descrevendo a fala de conflito. Ok, até aí eu estou observando o conflito de uma ordem, de uma definição, dentro de uma interação, mas eu preciso observar o conflito pelas narrativas. E antes disso, eu também, que foi uma contribuição na minha banca, para retratar um pouco sobre as línguas em contato em conflito. A professora Marida Cavalcante, a professora Vilma Favorito, sempre reforçam que quando línguas estão em contato, elas estão em constante conflito. Isso porque uma língua pode estar sobreposta à outra, ou há ali uma evidência de hegemonia linguística ou padronização linguística, ou que esses grupos subalternos ou minoritários estão em desigualdade social e linguística. Há também perspectiva de uma violência simbólica. O próprio professor Logares
aqui da UF vem retratando sobre essas variantes linguísticas que muitas vezes vão levar a discursos essencialistas, como, por exemplo, que a gente vem observando atualmente na comunidade surda, em que não se pode criar sinais. Isso é algo que deixa a gente em alerta. Vídeos que vão sendo compartilhados em que falam que não podemos deixar que sinais sejam criados. Ok? E as teóricas Favorito e Maia vão retratar sobre esse conflito diglóssico. Como que há essa relação assimétrica e esse jogo de ocupação linguística. A César e Cavalcante também vão retratar sobre essas ideologias linguísticas. Enfim, esse momento aqui vai retratando muito sobre o que eu vou refletir mais à frente quando for ler para vocês as narrativas. Outra questão que nós precisamos nos ater é sobre o prescritivismo na linguagem. Por quê? Quando algumas comunidades estão ali juntas nesse tempo e espaço específico, como a Cameron, lá em 1995, que é a sociolinguística dos Estados Unidos, ela observou como algumas comunidades nos Estados Unidos elas estavam sendo bombardeadas por atitudes de vigilância dessa linguagem. Ou de que, por exemplo, quando você está usando a linguagem, você não pode usar uma determinada fala, porque aquele momento, naquele grupo ali, não se autoriza que você fale aquela palavra ou que use expressões novas. Então, ela chama isso de vigilância da linguagem. E o perigo disso, porque pode levar à perspectiva da higienização verbal e também ao conservadorismo da linguagem. Ok? Que tal, então, a gente se debruçar sobre um novo olhar para o uso da linguagem? O que os estudos atuais da linguagem estão observando? Bom, atualmente, os linguistas, tanto na área de psicolinguística, de sociolinguística, de tradução, enfim, toda a área de estudos da linguagem e também da área de educação, vem observando as práticas multilingües. Parece que a questão do bilinguismo está dentro aqui das práticas multilingües. Ou seja, essas formas todas de novas contemporâneas trazem realidades sociolinguísticas muito novas. Quando a gente está escrevendo ou falando ao mesmo tempo, misturando os códigos, alternando códigos, todas essas questões elas vão dimensionar essas práticas multilingües, que também é tema esse ano do Fórum Bilíngue do INSS. Ok? Uma outra questão que a gente precisa refletir que vai também ser algo bem inédito para a comunidade surda, e vou mostrar por quê, é sobre os estudos de Jacamé, que ele vai entender as lógicas monolíngues, essas padronizações da linguagem que eu falei anteriormente, e esse pluralismo, nesses momentos que nós estamos em interação um com os outros. Ele vai retomar aos conceitos de territorialização, reterritorialização e desterritorialização, entendendo que nesse emarado no nosso mundo contemporâneo, há uma superdiversidade global e cultural. Que essas práticas multilingües acontecem em conversas multilingües com alternâncias e mistura de códigos. E aí, algo bem inédito na comunidade surda é que saiu o artigo agora em março desses teóricos nos Estados Unidos que vão retratar a translinguagem. Que sinal é esse? É porque eu estou com o microfone. Assim. Tá? Esses estudiosos, eles vão observar que descreva, não prescreva, a prática e a política da translinguagem no contexto de surdos sinalizantes. Eu deixei aqui o link, quem quiser depois pode falar comigo, eu passo o link, que é um artigo que saiu agora há pouco, e eles vão estudando, talvez, uma nova fase para a comunidade surda, em que nós vamos delimitando os estudos estruturais linguísticos e nós vamos observando mais essas interações cotidianas de surdos. Por exemplo, quando os surdos alternam ou misturam códigos com movimentos labiais ou, às vezes, sonoros,
utilizando uma gama de recursos imagéticos, multimodais, e eles constroem essa argumentação acreditando que a comunidade surda é uma comunidade transidiomática. Ok? Essas são algumas das revisões de literatura que foram para a minha dissertação, da professora Maria da Cavalcante e da professora Silva também, sobre as práticas transidiomáticas de surdos em cenários ali, mas que também há ideologias linguísticas. Elas vão observando essas práticas multilíngues. Outra pesquisa também bem interessante para a gente retomar, o olhar e ler, é da professora Andresa Nora, que pesquisou o Desuínes e observou esses símbolos de pertencimento, identidade de grupo, ideologias monolíngues. Ok? Então, para eu falar de narrativa, eu penso que a gente precisa entender o que é, por que nós narramos e como nós narramos. Ok? Bom, na nossa área de sociolinguística, nós entendemos que a narrativa, ela são histórias pelas quais os narradores relatam, pode ser em situação de entrevista ou em um momento que nós estamos cotidianamente. Aconteceu isso ontem, interessante, não. Ou seja, como a professora Kelma apresentou ali, os surdos na entrevista avaliando momentos em que eles vivenciaram entre eles ou nesse momento histórico. Mas nós, quando narramos, retomamos a esses eventos passados e essas experiências que nós vivenciamos. Nós ressituamos o nosso eu e o nosso social e como nós pensamos e avaliamos esse mundo que nós vivemos e como nós pensamos no nosso próprio mundo. Por quê? Quando nós narramos, pode passar, nós estamos construindo identidades. Então, é muito relevante para nós, sociolinguistas, observarmos em entrevistas ou ali as narrativas, como as pessoas vão construindo identidades no discurso delas. Então, nós expressamos quem somos, como nos tornamos em cada momento de nossas vidas, como nós negociamos estar ou não pertencente a um grupo, e essa identidade é imutável. Ok? E aí eu chego aos estudos de narrativa de conflito, que começa com o professor antropólogo linguista, sociolinguista também, o Briggs, aqui, BR, ok? Em que ele vai estudar esse discurso desordenado. Como que as pessoas, em determinadas situações, elas vão narrando conflitos que elas vivenciaram. Ele vai fazendo uma outra definição, muito parecida com aquela que eu apresentei para vocês, que o conflito é comum na vida cotidiana, ele é uma sobrevivência coletiva, ele constrói identidade, a partir das narrativas de conflito nós construímos identidades, e daí eu seleciono para a minha dissertação os estudos do Brines, em que ele vai indiana, uma aldeia chamada Fiji, F-I-J-I, em que ele fez um estudo etnográfico, observando como essas pessoas, no momento em que elas estavam coletivamente congregadas, elas narravam o conflito. Como que era isso? Você tinha um mediador, o chefe daquela aldeia ali, havia um círculo e ele relatava os conflitos que ele observava durante aquela semana ou naquele momento ali, daquele período daquela aldeia. E aí, essas pessoas que estavam em volta, elas reclamavam, não foi bem assim essa história, não. A história foi assim, a pessoa ia lá na frente e reconstruía essa história e esse conflito. Enfim, essa forma como ele observava o conflito. Ele traz algumas categorias que eu vou retomar aqui, e também os estudos de Ladeira e Silva, que são da Universidade Federal de Viçosa, elas vão observando como que as pessoas na situação de litígio, elas vão ali em separação, e estão sendo mediadas por um mediador de conflito, o juiz e o advogado, etc. e tal, elas vão construindo essas narrativas
de conflito dessa experiência que eles tiveram, no casamento deles e assim por diante. Ok. Eu também vou observar, eu observei que nos meus dados, essas narrativas de conflitos, elas traziam, além das identidades, também reclamações, né? De injustiças, de momentos conflituosos que eles vivenciaram, ok? De resistência, como essas pessoas resistiram a algo perturbador que elas vivenciaram de determinado momento da vida delas, ok? Pode passar. Estigmas. E daí, como que nós fazemos essa análise narrativa? Aí é um momento mais pragmático, né? Nós fazemos a análise narrativa sociolinguísticas baseadas com as teorias do professor William Labov, né, em que ele observou, há um bom tempo atrás, várias comunidades dos Estados Unidos, negros, brancos, enfim, vários tipos de etnia e de grupos, observando como essas pessoas, junto com ele, iam construindo juntos essas histórias de vida. E aí, nós dividimos, a partir de Labov, 6 elementos para analisar essa narrativa. Com o sumário, que seria esse momento, quando a pessoa prepara, dá uma prévia do que ela vai falar. Orientação, quem, quando e onde. Quem são essas pessoas que a pessoa vai retratar ali. Quando aconteceu, onde aconteceu. As ações complicadoras são essas ações que vão acontecendo no decorrer dessa história. Também, avaliações, porque é nesse momento aqui em que nós observamos as construções de identidade. Porque a pessoa para de falar algo do que aconteceu dessa história e elas começam a avaliar essa situação e construir identitariamente o outro e a si mesmo. A resolução, finalmente, o que aconteceu e o fechamento. Bom, eu coloco essas cores bem mais didáticas para ficar mais visual, mas eu não vou falar cada uma dessas categorias quando for fazer a análise narrativa. Pode passar. Outras categorias de mecanismos analíticos que nós vimos em comum no nosso estudo são diálogos construídos, deíticos e indexicalidade. Primeiro porque são categorias pragmáticas, da pragmática. O diálogo construído, a partir de Bakhtin, ele fala que nós ouvimos histórias e nós reconfiguramos essas histórias, dando vozes a essas pessoas quando nós narramos. As deixes são apontamentos precisos, referenciais de lugar, tempo e lugar, que é muito vinculado ao que Labov fala, e a indexicalidade, quando às vezes não deixa bem entendido o que aquela pessoa está falando da identidade de si mesmo e do outro. E aí são esses apontamentos que vão indicar essas identidades, ok? Ok? A minha metodologia de pesquisa foi a entrevista de pesquisa, em que nós entendemos que a entrevista de pesquisa é um momento de interação entre eu e a outra pessoa e aquelas pessoas que estão participando daquele momento ali. Pode passar. A pesquisa é qualitativa, nós selecionamos observar narrativas. E por que isso? Porque nós estamos preocupados com a perspectiva êmica, que a própria professora Kelma falou agora há pouco, que é entender como essas pessoas são nativas dessa comunidade, vão relatar e falar, dar opiniões sobre o que elas vivenciaram nessa vida, dessa história de vida delas, ok? E aí, o contexto de geração de dados foi aqui no INES, entendendo que essas pessoas iriam trazer propostas, apresentando depoimentos, opiniões, reclamações, ideias. Essas entrevistas, momentos foram semi-estruturadas, outros foram totalmente abertas, em que ali, no momento que estava com a Câmara, as pessoas relatavam por elas próprias, tópicos que elas decidiam. Foram gerados dados com surdos e intérpretes. Entendemos também que, por exemplo, uma geração de dados de 30 a 40 minutos, nós selecionamos momentos específicos, como nós vamos observar aqui, e também, a partir dos estudos da comunicação visual de Araújo, do letramento visual de Almeida, de Taveira, Ledebef e outros, da pedagogia visual, nós consideramos importante trazer desenhos
modificando o perfil dessas pessoas, mas para retratar um pouco desses sinais, dessas expressões faciais. Ok? As transcrições das línguas de sinais foram embasadas a partir de todos esses estudos sobre as glossas, a estrutura da língua de sinais, com Carnop, Quadros, Souza, Castro, Campelo, o McClary, Viotti, Santiago, também algumas convenções minhas que eu utilizei em 2017, também a partir da perspectiva dos estudos da tradução, porque alguns nesses momentos, nessa interação entre eu e o surdo, eu precisei retomar os estudos da tradução, entendendo que era preciso desvincular alguns dessas perspectivas que tinha que ser ao pé da letra, a tradução, e também influenciado pelas transcrições, os sistemas de transcrições da análise da conversa, que há alguns aqui, mas que eu convencionei. Pode passar, professor? Professora Beth? Enfim, aqui são essas transcrições que nós usamos, que eu usei na minha dissertação. A partir de Felipe, eu faço algumas dessas adaptações para a minha pesquisa. Né? Quando toda a glossa ela é transcrita em caixa alta, não há conjugação verbal ali do verbo ou daquelas palavras que estão ali, todos os sinais que são soletrados estão com hífen, enfim, são essas transcrições, esses sistemas que eu trouxe e retratei aqui que vocês vão observar, ok? Bom, eu selecionei para cá, e a partir dessa pergunta que eu coloquei na minha dissertação, que abordagens teóricas do âmbito da teoria da narrativa são importantes para estabelecer parâmetros dessa análise da narrativa de conflito. Eu selecionei a narrativa, a estrutura desses mecanismos, aqueles 6 mecanismos do Labov, observando também a sequência desses fatos, a sequencialidade desses fatos, 1, 2, 3, 4, enfim, em diante. O momento específico do evento de conflito, o clímax do conflito, e quem eram essas pessoas que estavam participando dessa história, desses personagens do conflito, dessa história de conflito. As avaliações e como algumas dessas pessoas acusam essas pessoas como causadoras do conflito, outras, elas próprias são as vítimas do conflito. São 3 narrativas. Eu tenho tempo? Tem. Tá. Então vou ler com mais calma aqui. Bom, eu vou apresentar para vocês, não é da aluna surda, é do aluno surdo, do Cristiano. Ele vai apresentar 3 momentos da vida dele, né? No contexto da família, como ele teve esse sofrimento, o estigma no contexto familiar, a chegada no INES, a despedida da mãe dele e a descoberta de ser surdo. Isso tudo da narrativa dele. Pode passar? Bom, acho que aqui dá para ler. Vocês conseguem ver aqui? Conseguem, né? Bom, ali vocês veem que há o turno, é o momento que é eu ou ele, ali as linhas que vão até 1000 e pouca. Quem são esses interagentes que estão falando naquele momento? A transcrição em glossa, que estão com aquelas cores que vocês viram anteriormente, e o momento que tinha uma interpretação simultânea com o intérprete junto comigo. Eu vou ler a interpretação. Bom, eu perguntei para ele como é que foi a descoberta dele ser surdo na família dele. E aí ele falou para mim assim: bom, espera, antes a minha mãe me falou que o pai dela me viu brincando, interagindo com um brinquedo. Aí ele gritou, emitiu o som, e aí jogou um objeto na minha cabeça. Ele abre um diálogo construído, ele retoma a fala desse pai é o avô dele, né? Eu acho que ele é surdo, leva ele no médico. E aí, a minha avó não aceitou e falou: não, lá no rádio, vamos lá, onde tem rádio, vamos lá. Minha mãe aceitou, tentaram convencer e me levaram para cá, para estudar. E eu não sabia o que estava acontecendo. Por que ele jogou isso na minha cabeça? Eu chorei, me machucou, eu não entendi por que estava me chamando. Eu não tinha uma identidade, eu não vivia como um surdo, eu não sabia o que era isso e fui crescendo assim, sem esse conhecimento. Pode passar? Quando eu cheguei no INES, a minha mente se abriu, e aí eu me escondendo, aí ele retoma a fala dele, como ele viveu esse momento. Isso
É coisa de maluco, essas mãos se movimentando. Essa movimentação toda, antigamente, era muito forte, mais do que hoje. Eu via muitas mãos sinalizando, surdo, 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 me dava até dor de cabeça. Só tem isso aqui? E aí, a minha família vai me abandonar e eu não vou largar a minha mãe, não vou deixar ela ir embora. Eu não conhecia o Ines, nunca tinha vindo, foi a primeira vez que eu tinha vindo aqui. Então, depois descobriram atrasado, e aí a minha mãe falou, olha, você ouve não, e aí é o momento que ele usa as gesticulações, né? Você ouve não, ele retrata essa cena dele com a mãe dele. Apontou para o meu ouvido, você vai comer fome, com gesto, e eu assim, sim, 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 mas eu não me percebia desse jeito, por causa desse atraso da descoberta. Bom, a gente observa aí nessa narrativa, pode passar, do Cristiano, como ele vai construindo esses personagens da história dele, como ele vai indexicalizando esses agentes vítima, que é ele próprio, dessa situação de conflito que ele vivenciou em casa, esse avô materno dele, como ele fala, né? Ali na história toda dessa entrevista dele, ele fala pai dela, mãe, né? Ele não fala meu vovô, né? Então, algo mostra para mim, deixa indexical para mim, que como ele coloca esse avô dele, né? Como ele coloca também a mãe e a avó como ajudadoras. O clímax do conflito nessa família, a gente observa que é quando o avô deles pega um objeto, um sapato, joga na cabeça dele, machuca ele não entende aquilo que aconteceu, e ele vai retratando esse estigma em que ele sofreu ali, porque o avô dele chamou ele de mudinho, se eu não me engano, que estava ali na narrativa dele. Então ele vai mostrando essas relações muito assimétricas na família dele. Depois, uma outra fase é o conflito que ele vivencia linguístico ao chegar no Ines. Quando, apesar dessa despedida da mãe dele, ele tem um novo mundo que agora, até na tese do Luiz, que defendeu agora, acho que em maio, ele fala sobre a vida surda, né? Como que é esse momento da vida surda para o Cristiano, né? Que é estar junto com seus pais. E a descoberta, quando ele vai construindo identitariamente no final da narrativa dele, como ele passa do conflito identitário e ele se mostra empoderado. Outra narrativa de conflito vai ser da Beth. Não é a Beth que está aqui, mas é a Beth entrevistada, que vai relatar sobre o conflito que ela vivenciou na escola dela. Ok? Pode passar. Não sei se vai dar para vocês lerem, mas eu vou ler por aqui. Bom, aqui eu faço uma pergunta para a Beth, que a gente vê ali naquele primeiro turno. Bem, Beth, eu quero que você me fale como que você interagiu com ouvintes na escola, por exemplo. Aí, nesse momento, a entrevistada, ela trinca a boca assim. E aí, eu vou ler aqui a tradução. Bom, isso é uma ótima pergunta, por sinal. Quando eu era da prefeitura, era só surdos a minha turma, então era comunicação tranquila, a gente sinalizava. Depois, eu fui para a inclusão em 2002, eu acho, mais ou menos isso, não lembro exatamente o ano. E aí começou a inclusão. Tinha um pouco de preconceito, sim, com o aluno surdo, dizendo que o surdo não sabia escrever e tal, mas tinha uma relação legal. Tinha uma relação amigável dos assuntos a apresentar os trabalhos em língua de sinais. Mas existia interesse pela língua de sinais? Tranquilo, interagia. Mas tinha um pouquinho, sim, de questões preconceituosas, e a maioria dos surdos é assim, sofre esse tipo de preconceito porque não tem essa amizade de verdade. E sempre, e muitas das vezes, menosprezados, mas os ouvintes não sabem a língua de sinais. A gente vê aqui vários momentos que ela vai apresentando avaliações dela, em rosa, que coloquei ali. Ok? Um outro momento dessa entrevista dela, na própria escola também, ela retrata como que foi um momento de conflito com ela, com uma colega dela ouvinte. Aí eu falei assim, aí, como é que ficava isso em sala de aula? Aí começava uma discussão e aí eu tinha que conversar com a direção, tinha que falar do meu direito e da língua de sinais. Se ela não querer aprender
problema é dela, mas eu também tinha o meu direito. É o momento que ela teve que a aluna ouvinte falou que ela era mudinha, que não sabia escrever, que escrevia tudo errado, e aí ela parte para cima, resiste a esse momento, e ela retoma esse conflito de como ela teve esse embate com a colega dela. Depois elas se desculparam e tudo bem. E um outro momento, que ela fala na narrativa dela, de outro conflito que ela vivenciou com o professor. Aí eu peço para ela recontar. Com esse professor que você falou acima, né, ele te deu um fora, e aí você respondeu em língua de sinais, você lembra da situação? Aí ela fala assim, sim, aconteceu lá atrás. Tenta recontar. Aí ela aspira. Bom, ele me chamou de mudinha. Eu falei, eu não sou mudinha, eu sou surda. Você não conhece o significado dessa palavra mudinha? Você não está vendo que eu sou surda? Enfim, ela vai retomando essas questões da identidade dela. Pode passar? Então, a gente observa aí, nessa interação dela com os colegas ouvintes na escola, como ela põe esses contrapontos de ter estudado primeiramente com o surdo na escola da prefeitura, e depois, quando ela foi transferida para uma escola de ouvintes, como isso foi difícil para ela, porque eles não entendiam como que era esse movimento do surdo de escrever, talvez com algumas trocas lexicais ou sintagmáticas ali. Ela apresenta a atitude agentiva dela, de que ela sabia sinalizar, escrever, no momento que ela estava em clímax do conflito ali, mas ela destaca como que ela evitava também esse conflito, ensinando Libras para os colegas dela. Né? Aí ela apresenta ações dela, que aí destaco aqui, interagir, conversar, eu conversava, eu apresentava, eu sinalizava, eu aceitava, interagia, continuava. Enfim, ela vai se construindo com uma pessoa agentiva que resistia a esse estigma imposto a ela e aos colegas surdos. A última narrativa que eu vou trazer para vocês é do Lúcio, e ele vai apresentar conflitos que ele vivenciou no DESU. Ok? Bom, está pequenininho aqui, mas eu vou tentar ler. Eu queria que você me contasse como é a sua interação com os alunos ouvintes que estudou com você na faculdade. Você pode me contar? Bom, ele aspira profundamente, inclina a cabeça para a direita, olhando para o alto, e arregaça as mangas para começar a falar sobre essa narrativa. Bom, aqui é um pouco difícil essa interação. No começo do curso, a interação era fantástica. Ao avançar dos primeiros períodos, houve uma ruptura. E aí ele usa o deítico, né? Assim. Né? Esse momento, para mim, deixa bem evidente o espaço que ele está colocando essas pessoas. E aí eu começo a observar nessa interação dele ali. Os ouvintes começaram a usar mais a oralidade entre si, esqueceu que tem surdos, que a gente está em um ambiente de educação de surdos e que a língua de sinais é importante. Então, os surdos têm que usar esse espaço para aprender e para ter acesso. Então, a importância da língua de sinais fica meio que privada, porque os ouvintes estão conversando nos seus guetos, ou seja, nos seus grupos, quando ele fala ali. E nos seus grupos. E na hora de selecionar grupos, e aí ele vai fazendo uma reclamação aqui, no momento em que há aquela seleção de grupos, né? O professor vai deliberar ali uma atividade, e aí ele vai retomando esse momento. Aí ele fala, grupo, né? Grupo. E os surdos sozinhos ali. Ele vai fazendo essa reclamação. Existe muito pouco de interação com os ouvintes. Aí, num outro momento, ele fala de uma situação que ele vivenciou de conflito com um aluno ouvinte, e aí o aluno falou que ele não estudou, ele fala que estudou sim. Aí eu pergunto para ele nessa interação, você estudou? Aí ele, claro que eu estudei. É que eles não estão acostumados e não têm experiência em lidar com os surdos. Os surdos têm as suas dificuldades, têm as suas limitações, precisam trabalhar isso e entender. É difícil um surdo produzir um texto, escrever sozinho, entender a leitura, um texto, é complicado. E aí os ouvintes sempre ficam dizendo, mas por que então não tentou? Por que você não treinou? Por que você é obrigado a aprender o português? Isso me irrita, isso me faz responder sim a eles. Alguns ouvintes dizem, você é obrigado a aprender o português, e eu respondo imediatamente para eles, e você sabe Libras, língua de sinais?
é obrigado também da mesma forma que está me obrigando. Então, eu estou aprendendo português, é a minha L2, e eu estou em processo de aprendizagem e em construção de conhecimento. E você está aprendendo a língua de sinais, não é? Então, a gente está no mesmo nível, no mesmo patamar. Então, a gente precisa controlar e se respeitar. Se eu tenho alguma dificuldade, alguma dúvida, seria interessante a gente ajudar e ter essa troca. Ok? 15 minutos. Estou acabando. Bom, a gente viu ali um momento de uma narrativa e de outra. Ele vai identificando esses personagens, como falei para vocês, de um lado e de outro. Ele fala que é difícil essa interação pela avaliação dele com os alunos ouvintes, porque no passado ele observava que tinha mais uma integração entre eles ali, mas que depois essa união foi dispersada, né? E aí ele mostra claramente o conflito ali, né? Quando ele mostra essa ruptura, que para mim foi bem forte quando eu fiz a transcrição. Na outra narrativa, ele vai avaliando como ele se ofende quando ouvintes falam para ele que ele tem que aprender o português, né? E aí ele retruca falando, você tem que aprender Libras. Bom, ele faz essas avaliações desses conflitos interpessoais dele, nessa interação, mostrando que há antagonismos ali nessa interação no contexto bilíngue, que não se privilegia muitas vezes o uso da língua de sinais, mas coloca que eles surdos são adjetivos. Você observa que nas três narrativas, tanto na primeira, na segunda e na terceira, os surdos vão se apresentando como adjetivos. Isso é em todas as narrativas, todos nós fazemos isso. Com os ouvintes, que são os intérpretes, também acontecia a mesma coisa. Né, como que nós vamos apresentando para o outro, para a audiência que está aqui, ou pessoas que vão ler essas narrativas, entender como que eles vivenciaram e foram adjetivos nessas histórias das vidas deles. Mas algo que me preocupa também é que o perigo do purismo, que nós discutimos muito na dissertação, e eu não entendia muito isso, e a professora Vilma falava, olha, vamos ter que falar, argumentar sobre esse perigo do purismo. E aí, na banca, é falado sobre isso. Há uma grande contribuição para eu observar o prescritivismo da linguagem e para a gente entender e compreender essas conclusões iniciais agora. Bom, antes das conclusões, eu vou trazer também propostas. Como a professora Celeste apresentou, as narrativas, elas, no momento de entrevista, as pessoas narram histórias delas e depois elas propõem algo, né, nessas avaliações em que elas estão dando daquele momento. O Cristiano e o Lúcio vão fazer propostas para o DESU, ok? Pode passar? Bom, o Cristiano, ele vai apresentando propostas sobre esse ambiente bilíngue e desse protagonismo dele pós-formação em pedagogia. Ele fala que é necessário colocar informação a partir da língua de sinais, com conteúdos acadêmicos dentro do DESU. Isso, eu já coloquei na minha dissertação, já acontece, em que o professor Alexandre Rosado, no momento que estava na gestão, implementou essa proposta, e eu coloco lá a nota do rodapé, apresentando esse projeto que é feito no DESU, que intérpretes vão fazendo interpretação das notícias cotidianas. Ele também faz uma questão, por que colocar um nome bilíngue no INES, né, problematizando sobre esse lugar, né, de verdade, de ser construído como bilíngue, pela perspectiva dele. Ele defende também que é necessário que os surdos, assim como ele, defendam a monografia em Libras, como é feito também pelo projeto da professora Cristiane Taveira e do Alexandre Rosado. E também ele vai argumentando como que os professores ouvintes do DESU podem se tornar bilíngues. Ele vai questionando, né? O professor doutor, que tem experiência profundamente sobre os surdos, ele vai falando aqui. Então, precisa ter essa perspectiva, ele vai apresentando, sobre como que os professores podem aprender Libras e interagir melhor nesse local. Ele fala dessa vontade dele própria, de se tornar mestre e doutor, a partir dessa formação dele, e é algo que ele vem torcendo para que esse ambiente, essas propostas,
possam ser implementados. O Lúcio faz reclamações pontuais sobre nós, intérpretes. Ok? Ele faz uma reclamação dessa falta de tempo dos intérpretes em ajudar os surdos, fora desse contexto da sala de aula, devido às diversas formas e situações que os intérpretes estão alocados dentro desse espaço. Ele acredita que precisaria ter um momento, depois do intervalo ou no descanso, uma aproximação entre os alunos surdos com os intérpretes. Ele apresenta também que poderia sentar os intérpretes mais de frente a frente, situações pós a interpretação de sala de aula, e talvez ter uma amizade, uma intimidade fora desse contexto profissional. Aí ele vai fazendo essas reclamações aí. Ok? Pode passar. Bom, algumas contribuições dessa pesquisa, algumas perguntas. Bilinguismo, pureza em Libras e português, são práticas transidiomáticas circulando nesses espaços, práticas multilingües, ok? Por as contribuições dessas pessoas nas narrativas deles, junto com a linguística aplicada, dentro e fora desses ambientes, desses contextos que eles estão, familiar, escolar, a gente viu que no foco êmico deles, né, como eles vão dando esse foco êmico, da perspectiva deles, que são nativos dessa comunidade, vão retratando, apontando conflitos linguísticos, identitários e interpessoais nesse processo de compreensão e subjetivação, com avaliações de dores deles próprios, de emoções deles, incômodos, reclamações e resistências sobre esses conflitos. Como que eles apontam também esses causadores de conflitos, como eles vão apontando os estigmas em determinados momentos dessas histórias de vida deles, as resistências aos poderes assimétricos dessas instituições, ou das formas como nós lidamos cotidianamente uns com os outros, mas também, algo interessante, como eles vão apontando a virada identitária deles pelo discurso, pela narrativa e o empoderamento de ser surdo, ok? Bom, os resultados dessa pesquisa não pretendem generalizar nada, mas apontar, entender como que nós compreendemos a importância da escola como lugar de descoberta nessas narrativas que eles narraram ali nas escolas onde eles estiveram, principalmente o INES, que é um espaço educacional em que eles constroem identidades, se empoderam nesse local e querem, a partir, mesmo com pouca generosidade, solidariedade de alunos ouvintes, como eles fazem reclamações, como eles pensam nessa perspectiva bilíngue. Uma outra coisa que também os surdos, alguns deles, não pontuam como seriam possíveis saídas desses conflitos. Eu acredito, e nós discutimos bastante, que é preciso a gente fazer uma dissolução dessas fronteiras entre surdos e ouvintes, em que a gente sabe que o INES é um lugar multilingüe, com diversas formas de se pensar a língua de sinais aqui dentro, com múltiplas estratégias comunicativas, e que nós precisamos quebrar essa lógica, essa ideia de uma lógica monolíngue monolítica dentro dessa instituição. E aí, o convite, a partir da professora Maria da Cavalcante, que tal a gente observar a língua de sinais ou qualquer outra língua a partir de um caleidoscópio, né? Observar a língua como uma multiforma de capacidade de se entender com recursos móveis, heterogêneos, multimodais, multissemióticos, e entendendo que as línguas elas são sempre super diversas, com muitos repertórios linguísticos. Ok? Pode voltar um pouquinho, Beth? E também, quando a gente pensa em quebrar essas zonas fronteiriças, aqui, né, Libras aqui, ouvintes aqui, surdos aqui, etc. e tal, eu observei que nessas narrativas, como que há muito ressentimentos e essas penetrações de coisas muito engedradas entre eles, né? Então, é preciso olhar a língua de sinais e a comunidade surda por esse olhar caleidoscópico, ok?
E aí, a partir desse artigo, desses teóricos surdos e ouvintes dos Estados Unidos, que saiu agora em março, que nós podemos extrair muitas coisas inéditas sobre a comunidade surda, entendendo, assim como eles, que a comunidade surda é transidiomática. Precisa de mais pesquisas para essas afirmações. Ok? Essas são um pouco das minhas referências. Pode passar. E obrigado a todos. Parabéns, Glauber, pela sua palestra e pela sua precisão.